Olá, eu sou Fabrícia Mobaed com mais um quadro Muito Além da Moda. Hoje meu convidado é o Dr. Gustavo Varela, especialista em clínica médica e terapia intensiva, fundador e diretor do Instituto Serrata, e meu marido. Deixo com vocês aqui a apresentação dele. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. meu programa. Uma honra te receber. E o nosso programa aqui tem o objetivo de trazer o segmento, de saúde junto com a moda. E como que a gente pode linkar isso? E como você trabalha há mais de 10 anos com estilo de vida, nada melhor para a gente trazer esse exemplo, da beleza de dentro para fora, de como a gente vive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar para o nosso telespectador aqui sobre a sua evolução nessa jornada, na sua área de atuação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra também estar aqui falando com você sobre uma coisa que para mim faz parte da vida e, sem dúvida nenhuma, aliando, o seu trabalho, né, com o meu trabalho, que são, questões muito importantes, né. A saúde de dentro para fora é um tema extremamente relevante para todos. Eu sou clínico, né, intensivista, tenho 2 especialidades, mas há muito tempo, desde o início da formação, trabalho, né, tentando buscar uma medicina voltada para a saúde, né, um enfoque preventivo, uma abordagem em saúde. E, ao longo do tempo, fiz muitas formações, pós-graduação em medicina do esporte, pós-graduação em nutrologia, pós-graduação em medicina do estilo de vida. E há 10 anos, né, tenho o Instituto Serrata, né, que é um instituto com um enfoque multidisciplinar, que busca, através da medicina do estilo de vida, fazer as pessoas assumirem um pouco mais sobre a sua saúde, assumir o controle, né, buscar planos, né, de acompanhamento que consigam fazer com que as pessoas entendam melhor como cuidar da sua própria saúde e que a gente consiga realmente oferecer, né, uma vida com muito mais qualidade, muito mais longevidade, baseado nas melhores evidências científicas que a gente pode ter. Eu continuo com uma atuação firme dentro do hospital, né, sou intensivista, né, tô dentro do CTI quase que diariamente, sou nutrólogo também de pacientes graves, então eu atuo de uma forma bem ampla na área da medicina, né, clínica, e que tem um espectro que me fez enxergar tanto o paciente grave, quanto aquele paciente, que ainda não tem doença nenhuma, mas que realmente quer, curtir a vida, né, com longevidade, qualidade. Esse é o objetivo do meu trabalho. Eh, eu costumo fazer um comparativo, que saúde e estilo, eles caminham juntos, né. E que o verdadeiro luxo hoje é a gente poder, viver bem, cuidar da nossa saúde, e ser quem a gente é. Então, explica um pouquinho pra gente de como a medicina do estilo de vida, né, o que é? O que está ligado, né, o que as pessoas podem fazer realmente para trilhar nesse caminho da medicina do estilo de vida? Bom, pergunta fundamental, né, para mostrar para as pessoas que é uma área que é relativamente nova, né, para o público leigo. A medicina do estilo de vida é uma área de abordagem, ela ainda no Brasil, acredito ainda, porque eu acho que será, é uma abordagem, né, de saúde, uma abordagem de atendimento, né, onde a gente tem muitas ferramentas, muitas evidências e toda uma metodologia estruturada para fazer com que o paciente ele consiga, entender melhor sobre os próprios pilares de saúde, né, que são basicamente 6: alimentação, exercício físico, sono, manejo do estresse, toxicidade e substâncias tóxicas que deveriam ser evitadas, como tabaco e álcool e outras substâncias, e as conexões sociais que são fundamentais. Quando a gente engloba um pouco mais falando sobre eh, toda a medicina do estilo de vida, por exemplo, pelo Colégio Europeu, ele acrescenta também a sexualidade, que é um pilar importante e, obviamente, fundamental da nossa saúde. Então, a gente, através de uma abordagem bem sistemática, busca oferecer para o paciente um trabalho que melhore o estilo de vida dele nesses principais pilares, auxiliando na mudança de comportamento e melhorando, né, o conhecimento dele, ampliando a sua consciência e atuando diretamente nesse letramento em saúde, nessa educação em saúde. É um trabalho, de processo, trabalho longo, em que, a partir de diversos encontros clínicos, a gente vai atuando, mexendo nos principais pilares que aquele paciente precisa. Então,
É um trabalho muito individualizado, muito personalizado e que atua na mudança de comportamento. Então, tem uma dimensão do psicológico, do cognitivo, do comportamental, que é uma coisa que na medicina tradicional a gente ainda tinha muito pouco e veio a trazer uma riqueza muito grande numa compreensão de como o médico atua na mudança de comportamento do paciente e como entender melhor essa ciência da mudança do comportamento humano. Eh, a gente não tem só a medicina do estilo de vida, como um parâmetro, eh, propriamente de vida, né. Todo esse ambiente que a gente frequenta, em que a gente convive, influencia muito, né, como a gente se veste, o que a gente come, o que a gente bebe, mas eu percebo que hoje a gente está voltado um pouco mais para dentro realmente, né, e o nosso corpo como nossa primeira roupa, digamos assim. Então, eh, como que você linka a questão da autoestima com esse cuidado, no estilo de vida? Você acha que isso interfere de que maneira na vida de uma pessoa? Olha, sem dúvida, existe um link completo, né, entre a autoestima, né, e o nosso estilo de vida e ter saúde, ter longevidade, ter alegria de viver. É um trabalho profundo que requer, né, uma conexão interna muito grande. A autoestima, essa sensação de bem-estar e de autossuficiência, de autorresponsabilidade, é fundamental e ela se cria, ela é treinada. Ter saúde, né, cuidar do próprio corpo, cuidar desse nosso templo, né, dessa nossa máquina que veio com tanta complexidade, com tanta performance, requer sem dúvida diversos cuidados, em diversos pontos. Então, cuidar da alimentação, cuidar do exercício, né, cuidar da prática de exercício, né, fazer exercício físico, cuidar da sua rotina de sono, cuidar do estresse, né, conexões sociais, sem dúvida nenhuma, vão gerar uma capacidade muito superior de estar bem consigo mesmo, de fazer conexões positivas, de se sentir bem entre os outros, de querer melhorar, de progredir na vida, de querer evoluir, de aceitar os desafios, de entender os próprios erros. Não há dúvida que se a gente, cada um, resolver nessa constelação de pontos de saúde de todos esses pilares, você quiser fazer melhor, não há dúvida nenhuma de que a mente também vai trabalhar a seu favor. Existe um link muito grande entre cuidar da sua própria saúde física e melhorar muito a sua saúde mental. Então, a autoestima, ela é apenas um ponto que com certeza vai melhorar cuidando da nossa saúde física. E se tratando de medicina do estilo de vida, essa abordagem, ela não vai ficar só restrita aos cuidados físicos de saúde nesses pilares básicos mais biológicos. Ela com certeza vai trazer muito background, um repertório muito grande para a gente ter saúde mental e performance cognitiva. Minha segunda pergunta tem um pouco do que você falou, eu ia te perguntar o que é estar saudável além dos exames, né, acho que tem muito do que você acabou de falar aí, mas existe alguma coisa mais significativa, de estar saudável além dos exames? Sem dúvida nenhuma, porque os exames, na medicina a gente chama de exames complementares. Então, eles são um complemento da avaliação clínica, do estado, né, de bem-estar, né, ou de mal-estar, no caso de uma pessoa com queixas. Então, os exames eles são a ponta do iceberg. Então, por detrás do quadro de alguém, você tem um oceano de condições que não vão ser demonstradas nos E o próprio exames. corpo, né, o próprio corpo acaba falando antes de adoecer, Sem né, dúvida, antes do exame, há né. muitas queixas que vão chegar, vir à tona, sem uma menção direta aos exames e sem uma clareza muito bem definida, eh, se esses exames vão se alterar por causa dessas queixas. Falta de energia, mal-estar, né, quadros que muitas vezes são queixas vagas, mal definidas, elas podem não trazer alterações de exames nenhum. E a pessoa pode vir com exames normais e estar com uma vida
com pilares completamente desajustados, com um estilo de vida muito ruim. Hoje em dia, no mundo, o grande problema de adoecimento são as doenças crônicas, né, não transmissíveis. As doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, as doenças neoplásicas, os cânceres, então as doenças inflamatórias crônicas, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, são problemas graves de saúde. E todos eles estão relacionados a hábitos, né. Existe um percentual muito pequeno de comprometimento que provém da genética, e o resto são hábitos que as pessoas estão, cometendo erros ininterruptamente. E essas doenças, elas são construídas, fabricadas em anos por esse organismo. Esse organismo, ele por anos fica silencioso, aguentando aquilo tudo e tentando compensar. Em uma hora, lá na frente, os exames mudam e parece que a doença acabou de começar, mas não é verdade. Então, por muito tempo, os exames das pessoas permanecem normais, até que eles se alterem. Mas a doença crônica, ela sorrateiramente está ali se construindo a partir de maus hábitos de vida, uma saúde mental ruim e esses pilares completamente desajustados. É, interessante. E o que que você, eh, poderia dar aqui como exemplo, de rotinas corriqueiras mesmo da gente dentro de casa? Eh, bom, ele está aqui, né, a gente vai falar um pouquinho do que acontece na nossa casa, mas para vocês agora, que possa melhorar esses hábitos e que faça com que a gente tenha, eh, uma disciplina, né, um pouco melhor, num mundo em que a rede social, influencia demais, eh, ela demanda muito em termos de absorver o nosso tempo, é o estresse do dia a dia, são as relações, né, dentro e fora de casa. Então, como que desliga disso tudo e arruma esse tempo, arruma essa nova abordagem e trazer isso para nossa vida de uma forma que seja leve, né, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, é a comida que tem muita gordura, é o churrasquinho do fim de semana, é a cervejinha, é o espumante, é a caipirinha. Hábitos, né, que a gente vem ao longo do tempo consumindo, vivenciando, e aí a gente faz um link com o que você está dizendo, né, que de repente tudo muda nos nossos exames, né, mas trazer isso para um universo, né, para um mundo que hoje, eh, fica até complicado de descrever esse mundo de hoje, mas em que as coisas ali, né, são rápidas e que consome muito tempo da gente. Como que a gente traz isso de uma forma leve e que a gente continue sendo leve, divertido? Como? Como que faz isso? E para as pessoas que não sabem? É um é um desafio, um bom desafio, né, mudar para melhor e ter atenção. Eu acho que a primeira coisa que eu chamaria atenção seria o autocuidado. Eu acho que essa atitude de autocuidado, ela é primordial. A pessoa precisa entender, né, nós precisamos entender que o autocuidado, ele é o principal motor de tudo. Você precisa se cuidar. É se cuidando que você vai permanecer saudável. Em seguida, eu acho que é ter conhecimento. Então, é preciso conhecer o que se precisa desses pilares, dessas áreas da vida para se ter saúde. E aí, para isso, a gente tem um mundo globalizado que é riquíssimo em informação. E a gente tem, né, profissionais de diversas áreas da saúde, inclusive os médicos nessa área específica de estilo de vida, que estão muito bem preparados para avaliar os pacientes e ver onde eles precisam melhorar. Como isso é tudo comportamento, o importante é tentar fazer desde cedo. Então, os núcleos familiares, né, pais sendo exemplo, e ensinando para as crianças desde pequeno bons hábitos de saúde.
Então, isso é muito importante. A partir disso, é uma tentativa contínua de sempre melhorar, né. Características boas na alimentação, como retirar alimentos processados de má qualidade, cheios de química, aditivos, corantes. A questão do exercício físico, né, o sedentarismo, ele é um problema grave de saúde. A gente tem que abolir ele das nossas vidas, né. O corpo, ele nasceu para o movimento, né. Sono, dormimos 7, 8, 9 horas por dia, não é à toa. Isso é quase um terço das 24 horas que a gente tem para viver. O nosso corpo precisa de um sono de qualidade. Então, rituais e rotinas que vão colaborar para isso, dentro de uma casa, dentro da família, é fundamental para todos adquirirem hábitos saudáveis, né? Redução das telas, uma rotina adequada, controle do estresse nesse nosso mundo, né? É uma coisa que a gente precisa falar cada vez mais, né? Quantos estímulos nós temos regularmente, quantos estressores, né, a gente tem no dia a dia relacionado à vida social, conjugal, de trabalho, da família. São diversos mecanismos de estresse que a gente precisa saber lidar. Então, ter ferramentas que colaboram para o manejo do estresse, como, por exemplo, práticas de meditação, que eu faço muito. A Fabrícia pode relatar, é um dia a dia meu há muitos, 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 muitos anos. Ferramentas de atenção plena, que já tem um nível de evidência na literatura altíssima para colaborar para as mudanças de comportamento e melhora da nossa cognição. Evitar substâncias, né, o álcool não é uma substância tranquila. A cada vez mais as sociedades estão atentas ao nível de consumo de álcool, e a gente sabe que é um problema para a saúde, né. O tabaco, que já mudamos a nossa consciência em relação a essa substância, eh, essa consciência ainda não chegou no álcool, né. E muitas outras químicas nocivas que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, nos alimentos processados, que a gente precisa ter atenção para não comê-los de uma maneira regular, porque eles são perigosos e trazem doenças crônicas. E as conexões sociais, né? Nós, seres humanos, nós somos seres sociais. A gente precisa estar num círculo. E aí eu faço um link para uma coisa muito importante que facilita, engaja, motiva, vira a chave de muitas pessoas para sempre na saúde, que é o ambiente e as comunidades. Estar num ambiente onde não é saudável, as pessoas não são saudáveis, não têm práticas saudáveis e te puxam para hábitos ruins, não são uma boa ideia. E muitas vezes é preciso mudar. Isso pode estar dentro do trabalho, pode estar num grupo de amigos, pode estar dentro de casa. Isso é muito importante. Então, é preciso estar vigilante. É preciso estar muito atento, porque a gente sempre, muitas vezes, cai em hábitos que muitas vezes não são nossos. Eles vieram pelas nossas conexões sociais e que são hábitos negativos. Então, é muito importante estar atento aos ambientes, estar atento a essas conexões sociais, que elas podem serem extremamente positivas, mas elas podem trazer muitos problemas relacionados à saúde, longevidade e doenças crônicas. É o que a gente da moda fala, né, o estilo não tá só no vestir, né, tá em como vivemos, né, também. E muitas vezes as pessoas colocam o seu estilo nessa própria vivência, né, nessa própria maneira em que, em que ela tem o DNA dentro de casa, o DNA, com as suas tribos, né, com o trabalho, como ela lida com tudo isso. E nessa era do digital, como é que fica o chat GPT, para servir como um segundo ou às vezes até primeiro, né, um primeiro como que eu posso dizer? Antes era o Google, né, doutor Google, né. Hoje a gente tem o chat GPT e sabe que algumas especialidades já estão disponíveis, assim, de forma bem, bem frequente na vida das pessoas, né. "Ah, vou discutir uma relação, jogo no chat GPT. Quero descobrir, como fazer um regime, jogo no chat GPT. Quero fazer uma rotina de skincare, jogo no chat GPT". A própria Sofia, nossa filha, ela agora
fez uma listinha de bons hábitos e de skincare que a gente tem que ficar controlando, porque a gente sabe que isso não é certo, né, até porque ele pode ter um fio condutor ali, né, de algumas regrinhas, mas tem muitas coisas que não são para ser seguidas pelo Chat ChatGPT. Como que você associa, o seu trabalho, com pacientes que às vezes pode chegar com algum tipo de demanda já orientado pelo Chat ChatGPT, né? Como que você tem visto essa utilização, né, das pessoas com o Chat ChatGPT? Bom, a inteligência artificial, ela está se disseminando para todas as áreas, né, e ela é uma ferramenta poderosa, mas que precisa de filtros, e que precisa ainda de muito aprimoramento, principalmente numa área como essa, né, crítica, como a saúde. Então, tomar condutas, a princípio só proveniente do que está ali definido numa resposta do chat, é muito perigoso. É, mas a gente vê que isso acontece. Tem reportagens aí, inclusive saiu há Com pouco certeza. tempo falando de algumas coisas, né, que levam os adolescentes, por exemplo, a situações de perigo mesmo, porque seguem essa orientação, né? E a gente precisa se preocupar muito com isso, porque o ambiente digital ele está na nossa vida constantemente, né? Então, apesar dele servir como um aliado, né, em termos de tecnologia, e tudo mais, eh, isso ainda precisa ser muito direcionado, né. Então, como a gente tenta linkar sempre, eu trouxe esse programa, né, para falar de moda, de estilo, com a o nosso estilo de vida. Eu te pergunto aqui, porque isso tem muito a ver com a autoestima, né. Então se a sua autoestima não está muito boa e se tratando de um adolescente ou de uma pessoa que não está psicologicamente bem, como que você lida com isso? Você já pegou algum paciente que você perceba, que ele já chega com algum tipo de alteração, mas ele não está bem instruído, ele não está, né, ele não veio bem assessorado psicologicamente, você já pegou algum paciente, assim, que tenha vindo de um processo, que: "Ah, eu sei de tudo, eu já eu", Com sabe? certeza, há muito tempo, desde que a informação está extremamente globalizada, nós médicos já lidamos com informações vindas de fora. O médico, ele não é mais o rei da informação e o dono da informação como era. Hoje a informação ela é bidirecional e existe muito isso. Os pacientes já chegam com uma quantidade e muitas vezes uma qualidade de informação muito alta sobre suas queixas. Isso tem 2 pontos. Primeiro, que fez o médico estar muito atento e também buscar a informação de uma maneira, rápida, atualizada e atenta. Muitas vezes, o paciente, ele chega com informações novas sobre a sua condição de uma maneira até mais atualizada que o médico. E tá tudo bem. O paciente, ele tá cuidando dele mesmo. Só que o médico tem que saber filtrar o que o paciente traz para entender se aquela informação vai fazer realmente bem para ele e se ela tá bem validada nas fontes mais adequadas em relação a condutas Então médicas, acaba sendo um tratamento, aliado. por um lado. Às vezes, o médico tem que entender que aquela informação está enviesada por diversos motivos e informar o paciente e educá-lo a ter atenção e não, por exemplo, acatar aquele direcionamento daquele artigo, daquele chat, porque pode colocar ele em risco. Então, hoje em dia a informação está para todo mundo e o médico precisa usar da sua melhor forma, né? Tanto no quesito se atualizar, quanto no quesito estar atento à segurança e se aquilo é melhor para o paciente que ele está atendendo. Tá. Eh, e por onde começar quando o corpo pede pausa? O que fazer, né, porque a gente sabe quando o nosso corpo já não está dando conta de fazer o que fazíamos antes, né, com a mesma maestria, né, com a mesma energia, com a mesma disposição. Eh, e aí?
De onde tirar essa Olha, pessoalmente, para começar, é preciso autoconsciência, conexão interna, para você se olhar, se ver e tentar buscar entender o que está acontecendo. Isso seria uma autoanálise. Se a pessoa tiver um bom repertório de saúde, de noção, de conhecimento em relação a o que ele precisa fazer e o que de repente ele não está fazendo pela sua saúde, pode ser que ele já tenha al algumas luzes sobre o que está acontecendo, aonde ele está errando. Mas, às vezes, a situação é crítica e precisa de um profissional de saúde para olhar aquela pessoa, entender aquela história, fazer um diagnóstico e dar um direcionamento. Então, existe tanto o ponto do autocuidado, quanto o outro espectro do cuidado profissional de saúde. E sempre o melhor são as 2 coisas juntas. É claro que cada um na sua esfera. O médico, às vezes, ele tá ali, quando eu atendo no consultório, eu vou estar 1h30, 2 horas com o paciente, dando a maior quantidade de informação que eu posso e os direcionamentos necessários para ele cuidar da saúde. Mas são 2 horas. E os outros 60 dias que ele está por conta própria? Como ele vai lidar hum, com esse autocuidado? Então, é preciso entender todo esse espectro de cuidado de saúde. Então, autoconhecimento, análise, para tentar entender o que está acontecendo consigo. E ajuda profissional. E às vezes, as 2 coisas juntas, de imediato, são necessárias. A pessoa precisa também entender que se ela não sabe o que está acontecendo, ela precisa pedir ajuda por um profissional que seja referência em compreender o que ela está errando na vida dela, que exames podem estar sendo necessários nesse momento, como deveriam ser interpretados e como conduzir uma situação dessa, seja de staff, seja de um burnout, seja de uma condição clínica que apareceu e que é agora uma doença que desembocou, aflorou e precisa ser tratada. eh, você já pegou algum caso, assim, já cuidou de algum paciente que o estilo de vida dele era um, aí ele passou a ser tratado na sua clínica, você começou esse acompanhamento do estilo de vida, da mudança de hábitos, da rotina, do dia a dia e tudo, e conseguiu perceber, assim, se o paciente ou a paciente, né, porque existe uma diferença, por exemplo, na moda, quando a pessoa está com a autoestima baixa, a gente tenta fazer um trabalho, para ver se ela não está com a vestimenta errada, se o tipo de imagem que ela quer passar está sendo comunicada de outra maneira, porque a gente sabe que dependendo do que ela veste, do que ela usa de acessório, ela comunica de um jeito, né. O tipo de cabelo, a barba ou então, eh o tipo de atitude, as os gestos, a gente consegue fazer uma análise de tudo isso, né, dentro do teu universo, né. Como que você, consegue fazer uma análise, de um paciente que saiu de um estilo de vida ruim, veio ao longo desse processo com você e essa transformação, como que isso fica visível para você? Eh Você consegue perceber de que maneira? Como que essa pessoa, na consultoria, ela né, desabrochou. Ela fala bem, ela se veste bem, ela comunica isso, de forma alegre, né, parece assim: "Nossa, a pessoa se encontrou, ela hoje é outra pessoa", e isso, às vezes, por uma análise, na paleta de cores ou na mudança na vestimenta, no tipo de cabelo que ela está usando agora. Na sua profissão, né, no seu nessa mudança de estilo de vida, como que você percebe isso? A medicina do estilo de vida ela é muito interessante, porque ela vai fundo.